Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Responsabilidade Social Corporativa e hoje o comentário vai ser sobre o Teleton 2018 que terminou ontem e eu queria comentar com vocês algumas ações positivas do Teleton, o que nós podemos aprender com o Teleton para ser utilizado na sua empresa, não importa o tamanho dela, se é pequena, se é média, se é grande, se fatura muito, se fatura pouco, não importa. O que o Teleton pode nos ensinar? Vamos ao vídeo. Bom, meus amigos, vamos entender como uma entidade assistencial consegue a sua verba, tá? No caso da ACD, como é uma entidade que é voltada para a saúde, ou seja, cuida de pessoas com deficiências físicas, né, crianças, adultos, ligada à saúde, ela recebe as suas verbas do SUS, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Uma APAE, por exemplo, que já está mais voltada para a educação, então ela recebe a sua verba do Ministério da Educação. O problema é o seguinte, a partir do governo Dilma, como o governo ficou quebrado, né, ficou sem dinheiro, então houve um esforço muito grande para poder cortar esses repasses, cortar essa ajuda. Então houve uma criação de uma série de entraves, de dificuldades burocráticas que o governo estava colocando em cima dessas entidades no sentido de cortar mesmo. Quem estivesse fora dos requisitos, que começaram a ficar cada vez mais rígidos, perdiam o seu benefício e tal. Bom, em se tratando de 30%, 40%, né, recebido pelo governo, como a entidade faz para conseguir a diferença? Olha, aí vai das ações de cada uma. Então elas criam bingos, bazares, que mais? Campanhas de doação, quermesses, jantares beneficentes, cada uma tem o seu jeito, a sua maneira de poder complementar essa verba e assim tocar suas atividades. No caso do Teleton, o Silvio Santos percebeu que ele poderia fazer uma ação de responsabilidade social bastante consistente, porque isso faz parte da filosofia pessoal dele. Ele é um cara muito voltado para ajudar as pessoas, até é uma questão pessoal dele, tá? E ele viu a ACD, há muitos anos atrás, há 21 anos atrás, como uma entidade que poderia ser o alvo da ajuda que ele pretendia fazer, e fizeram um bom casamento e funciona até hoje. Nesses 21 anos não houve um ano sequer em que eles não conseguiram bater a meta de arrecadação deles, ok? E esse Teleton de 2018 foi bastante interessante. A gente percebeu que as arrecadações não estavam indo muito bem, principalmente através dos telefonemas, né? O ano passado foi bem melhor, você via aquele mostrador, aquele painel virando muito rápido, esse ano já ia um pouco mais devagar, né? Mas no decorrer do programa apareciam algumas empresas que faziam doações substanciais, né? 300 mil reais, 500 mil reais, uma doou 1,5 milhão de reais, a outra no finalzinho, outra empresa doou 4 milhões de reais, ou seja, doações, valores muito altos. Nós pensamos assim, puxa, 300 mil reais, né? Mesmo os valores que não foram o top das contribuições, mas se você pensar no valor de 300 mil reais, olha, muitas empresas, a maioria das empresas brasileiras não consegue faturar 300 mil reais por ano, tá? São empresas muito pequenas e tal. Mas para essas empresas que fizeram essas doações, foi perfeitamente possível, vamos falar assim de uma maneira muito pragmática, né, muito direta. Para eles não faz muita diferença, uma vez que essa verba já estava planejada dentro do seu planejamento financeiro. Eles podiam confortavelmente fazer essas doações, não importa se 300 mil, se 4 milhões de reais, eles tinham condições de fazer isso, porque são empresas bastante desenvolvidas, ricas, movimentam um grande volume de dinheiro, né? Tem mercados muito grandes, muitas são líderes de mercado, e essas empresas percebem que fazer ações de responsabilidade social é muito importante para a imagem delas, né, para conseguir a simpatia do público, para divulgar a sua marca e conseguir boa reputação, né? Então, para eles, além dessas empresas fazerem uma boa ação, se sentirem bem, elas acabaram promovendo de uma maneira positiva o seu próprio negócio. Outra coisa importante que nós precisamos ressaltar é o seguinte: essas empresas que doaram, fizeram essas doações altas, não importa se 300 mil ou 4 milhões, são empresas que de alguma maneira já implementam programas de responsabilidade social. Não importa se é no nível gerencial, se é no nível estratégico
ou se é no nível da liderança, tá? No final desse vídeo eu vou deixar um card aqui, onde vocês vão poder assistir um vídeo sobre os cinco estágios da responsabilidade social. Mas de uma maneira geral, todas essas empresas já têm os seus programas estabelecidos. Até tem uma bastante interessante, se eu não me engano foi o Atacadão, que é uma empresa que comercializa produtos alimentícios, né? Um atacadista. E o rapaz lá estava contando mais ou menos como é que funciona o sistema das sacolinhas, né? Então eles veem as sacolinhas plásticas como algo que pode prejudicar o meio ambiente. Eles vendem essas sacolinhas, talvez por poucos centavos, mas essas sacolinhas são vendidas e o valor que eles arrecadaram dessas sacolinhas, se eu não me engano, de um ano para cá, eles acabaram doando para o Teleton. Foi algo em torno de 150 mil reais. Eu achei bastante interessante essa iniciativa, mas de toda maneira, todas elas já têm o seu planejamento de responsabilidade social ou já percebem essa atividade como algo que pode prestigiar o negócio e oferecer a reputação e conseguir vantagens competitivas do mercado em médio e longo prazo. Que outro elemento positivo o Teleton nos ensinou? Eu achei muito interessante a iniciativa do Silvio Santos em ajudar a AACD. Porque acontece mais ou menos o seguinte, pessoal, é muito mais interessante nós ajudarmos uma entidade local, né, uma entidade, no caso da ACD, uma entidade brasileira, porque faz parte do universo ao qual a gente vive. Então, se a sua empresa está começando as suas atividades de responsabilidade social, pensa no seguinte: a primeira coisa que você tem que mudar, que o gestor precisa mudar, é ele mesmo. Ele precisa absorver o conceito da importância da responsabilidade social como uma prática estratégica. Para isso ele precisa mudar o seu jeito de pensar, ok? Ele mudando, qual é a próxima mudança que ele precisa proporcionar? É na empresa dele, ok? A empresa dele precisa absorver, precisa praticar os conceitos que ele agora pratica, que ele agora está consciente. Então, pratica na empresa. Depois da empresa, onde ele precisa praticar com os demais elementos dos seus públicos de interesse, a comunidade, né, a imprensa, o governo, os acionistas, as famílias dos colaboradores, os colaboradores e por aí vai, né? Então é algo que vai de dentro para fora. Por que o apoio da comunidade é importante? O apoio à comunidade é importante. É porque está próxima a nós, ok? A empresa, ela pode obter benefícios muito maiores e ajudar de uma forma muito mais consistente as outras pessoas se elas pertencerem à sua própria comunidade. Você sempre começa, imagina um círculo dividido em fatias, você sempre começa próximo a você e depois você vai expandindo. Então não adianta muito você querer, claro que é sempre bom, a iniciativa é sempre válida, mas você precisa começar a focar na sua comunidade local antes de pensar em ajudar as crianças que estão passando fome na África, ok? Se a criança passa fome ali no bairro vizinho, tá? Você tem que focar a criança que está com alguma necessidade perto de você, ou criança, ou qualquer outro segmento que precise da sua ajuda. Então foque sempre quem está perto de você. Você não vai conseguir mudar o mundo se você não conseguir mudar o seu entorno. Então foque no seu entorno e quando tudo estiver muito bem desenvolvido, você pensa lá na África, nos outros países que estão também passando por problemas. Então, como nós não podemos ajudar todo mundo ao mesmo tempo, vamos focar em quem nós podemos aplicar melhor os nossos esforços. E foi nesse ponto que o Teleton acertou, tá? Ele começou, ele ajuda uma entidade assistencial brasileira, uma interação com uma entidade assistencial local, e por causa disso ele tem muito mais interação, muito mais participação entre as partes, o que possibilita fazer um trabalho de muito melhor qualidade.
Outra questão interessante que nós aprendemos é em relação às metas. A gente percebe que houve uma dificuldade, principalmente no começo do programa, em atingir a meta que eles queriam, né? Mas eles não desistiram, eles foram atrás, eles chamaram os artistas, eles tentaram reforçar, muitas vezes até mudar a sua linha de ação no sentido de aumentar as arrecadações, tá? Porque meta em responsabilidade social, ela é questão de honra também, ela tem que ser perseguida da mesma maneira como você se preocupa com as suas metas de venda, ou suas metas de marketing, ou suas metas de produção. Então o foco nas metas é importante, se elas não forem batidas é preciso uma análise bastante profunda para entender por que isso não aconteceu, para no próximo período você corrigir as ações no sentido de diminuir essas distorções. Então a questão da meta foi outra coisa importante que a gente aprendeu no Teleton. Tá ok, pessoal? Existem vários outros comentários aqui que a gente poderia fazer, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente termina aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, a gente tenta explicar para vocês, tá? E não se esqueçam de dar o seu like, de compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega, com as pessoas que precisam dessa informação. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!